paz do Senhor Jesus, meus irmãos, chegamos. E nesse momento aqui a gente vamos encerrar o livro de Marcos. Vamos estudar capítulo 16 de Marcos. Prepare seu papel e sua caneta aí, faça suas anotações. E nós vamos encerrar hoje. Já estudamos o capítulo o livro de Mateus todo, os 28 capítulos. E vamos encerrar hoje, nesse momento aqui, capítulo 16. Amém? Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz assim: Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que a gente vê aqui, que eu quero comentar, é a respeito, aqui logo no início, quando ele diz, ao encerrar-se o sábado. Qual é o período que se encerra o sábado para os judeus? Lembrando, irmãos, que o sábado para os judeus, ele tem início na sexta-feira, a partir das 18 horas, e o sábado ele se encerra no próprio sábado, a partir das 18 horas. Essa forma que os judeus veem o início e o encerramento dos sábados. Segunda coisa que a gente vê aqui, que eu quero destacar, é Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. O que isso nos mostra? Incredulidade. Por que, pastor, incredulidade? Se elas crescem naquilo que Jesus havia falado, elas não comprariam nenhum tipo de especiaria para ungir o corpo de Jesus. Porque Jesus já havia falado que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então aqui a gente já vê de início a incredulidade, né? Apesar da demonstração de amor, da oferta de amor, mas a gente vê a incredulidade delas. Verso 2: Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: Quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. A gente sabe, irmãos, que as covas, antigamente, elas eram cavadas em pedra. E essa pedra era aí, para ser retirada dessa entrada do túmulo, era preciso ao menos 7 homens para remover essa pedra. No entanto, a gente vê aqui que apenas um anjo, ele removeu a pedra da entrada do sepulcro. No verso 6 diz assim: Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. O que é que a gente vê aqui nesse verso 6? Vemos o cumprimento da palavra que o Senhor havia falado. Então isso aqui é um motivo de vivificar a nossa fé. Porque nós vemos que o Senhor ele é fiel e cumpre com a sua palavra. Eu não sei, irmãos, qual é a palavra que você já recebeu da parte do Senhor, qual a promessa que você recebeu da parte do Senhor. Mas eu quero te dizer algo, ela se cumprirá na sua vida. Amém? Verso 7. Agora ide, dizer aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. E por que elas estavam assombradas? Por causa da aparição do anjo. Segundo, por que elas estavam com medo? Elas estavam com medo porque provavelmente
se elas fossem as pessoas que espalhassem a notícia, as pessoas, provavelmente alguém iria pensar que elas haviam roubado o corpo de Jesus de lá. Agora olha que interessante no verso 7. Ele diz aqui, ó, agora ide dizer aos discípulos dele e a Pedro. Peraí, por qual motivo ele faz essa separação? Dizendo, fala aos discípulos e fala também a Pedro. Qual é o motivo de eles falarem isso? De o anjo falar isso, aliás. Ele fala isso porque Pedro, ele havia negado Jesus. Então, com certeza, Pedro, ele não se sentia mais pertencente, né, como discípulo do mestre. Ele não se sentia digno de ser discípulo de Jesus. Por isso, Deus usa esse anjo para falar aos discípulos e fala também a Pedro, ou seja, não importa o que Pedro havia feito. O que importa é que o Senhor estava pronto a perdoar, já havia perdoado ele, e que a vida de Pedro pertencia ao Senhor, ele era do Senhor. É a mesma coisa, irmãos, que o Senhor ele fala muitas vezes para mim e para você. Muitas vezes ele fala isso para mim e para você. Todos nós somos pecadores. Mas o importante é a gente entender, a gente se arrepender verdadeiramente e saber que a gente tem um Deus que ele está pronto a nos perdoar dos nossos pecados. Verso 9. Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Então a gente vê aqui, ó, Jesus ele morreu na sexta, foi sepultado no sábado e ao amanhecer, né, na manhã do domingo, ele ressuscitou, como ele havia falado. Então ele foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Por que eles estavam desolados, eles estavam em prantos? Porque eles não criam. Aqui tem um ensinamento muito importante para a gente. Irmãos, a nossa incredulidade, ela produz isso nas nossas vidas. A nossa incredulidade, ela produz desesperança. Ela produz tristeza. Daqui a gente vê a importância de a gente manter uma fé viva, de a gente manter a chama da nossa fé acesa todo o tempo. Em oração, em busca da palavra, em busca de intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes a nossa incredulidade, o distanciamento nosso da palavra de Deus, ele causa isso na nossa vida, ele produz isso nas nossas vidas. E quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Olha aí, ó, se mantiveram incrédulos. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Quem são esses 2? Esse aqui a gente vai ver também, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, os dois discípulos a caminho de Emaús. A gente vai ver esse relato aqui em Lucas e em Atos dos Apóstolos também. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Por que aos 11? Porque Judas já havia morrido, já havia se suicidado, né? Enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Então, olha que interessante. Que interessante em partes. Irmãos, quando nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus,
qual é a forma que o Senhor ele vai se dirigir a nós? Será que será um momento de comunhão, um momento de celebração, ou será um momento de repreensão para a gente? Levando a vida que nós levamos hoje, tendo a fé que nós temos hoje, exercendo a prática espiritual que nós temos hoje, no momento que nós nos encontrarmos com o Senhor, será que vai ser um momento de celebração, um momento de alegria? Ou será que nós receberemos uma repreensão da parte do Senhor? A gente precisa refletir sobre isso. Porque após a ressurreição, a gente vê que no primeiro encontro, os discípulos recebem o quê? Uma repreensão. E por que eles recebem uma repreensão? Pela falta de fé e dureza de coração. Irmãos, a realidade é que a falta de fé, ela atrapalha profundamente o nosso relacionamento com Jesus. Segundo, a dureza de coração, ela... O que significa dureza de coração, né? Vamos entender? Já falei aqui em outras aulas, e eu vou falar nessa novamente. Quando a Bíblia se refere ao coração, ela não está se referindo ao coração, ao órgão. Não. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de mente. Está falando da nossa mente. E qual é a base para eu falar isso para vocês? Mateus 15:19, que o próprio Senhor Jesus ele diz: porque é do coração do homem que procedem maus pensamentos. Olha aí, ó. Quando a Bíblia fala de coração, não está se referindo propriamente ao coração, mas sim à mente. Mas sim a nossa mente. Porque muitas vezes o nosso engano é achar que as nossas emoções, ela tá no nosso coração e ela não tá. As nossas emoções, elas estão na nossa mente, no cérebro. E a parte responsável pelas nossas emoções é o sistema límbico. Para a gente entender aqui. Então vamos lá. Quando ele fala a respeito de dureza de corações, de dureza de coração, o que o Senhor está falando? Está falando de uma mente cauterizada, de uma mente que está estacionada, que está paralisada. Paralisada em quê? Muitas vezes paralisada nas coisas dessa terra. Outras vezes paralisada nas suas próprias vontades, nos seus desejos. Outras vezes paralisada em algum tipo de mágoa ou ressentimento. Pense comigo nessa manhã. A tua mente, ela está paralisada em quê? Nas coisas dessa terra? Nas suas vontades? Nos seus objetivos que ainda não se cumpriram? Ou em algum tipo de sentimento, ressentimento, de mágoa? Onde está paralisada a tua mente? Qual é a tua dureza de coração? Porque a tua dureza de coração, para pensar bem aqui agora. Olha que interessante. Quando a Bíblia fala dureza de coração, como eu falei agora há pouco, significa a mente cauterizada, paralisada. E se a mente está paralisada, o que é que vai estar paralisado também? A nossa vida. Não tem como, não existe possibilidade de termos uma mente cauterizada e a nossa vida está em movimento. Não tem como.
em movimento no sentido de progredir. Porque tem a vida de muitas pessoas, ela está, a mente de muitas pessoas está paralisada e a vida dela está fazendo o quê? Regredindo. Regredindo. Então, olha que ensinamento precioso que o Espírito Santo ele nos concede nessa manhã. Ele fala conosco nessa manhã. Se você quer que a sua vida progrida, se você quer que a sua vida prospere espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, encontre, analise, identifique em qual ponto é a sua dureza de coração. Porque se a sua dureza de coração for que você está voltado para as coisas dessa terra, é simples. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Volte a sua mente, volte o seu tempo para Deus. Ocupe-se com as coisas de Deus. Segundo, se você tem alguns sonhos, objetivos que ainda não se realizaram, você precisa ter maturidade espiritual para entender que se não se realizou, é porque você não está pronto ainda. Pastor, como é que eu sei disso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está disposto a colocar Jesus acima do teu sonho? Acima do teu objetivo? Se você está disposto a isso, se prepare. Logo, logo, aquilo que você quer vai acontecer. Mas se o teu sonho está acima do Senhor, você não está pronto ainda. Terceiro, se a tua dureza de coração é ressentimento e mágoa, você precisa reconhecer isso diante de Deus. Reconheça isso diante de Deus. Procure identificar qual é a sua responsabilidade nessa dor. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tá magoado, tá ressentido com alguém e a gente acha que a culpa é só dessa pessoa. Não. Muitas vezes nós temos uma parcela de responsabilidade na mágoa que a gente carrega, no ressentimento que a gente tem. E aqui eu te falei esses 3 pontos. Te mostrei esses 3 pontos. Agora cabe a você deixar que o Espírito Santo ele fale em teu coração. Amém? Vamos lá. Estamos já encerrando. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Missão. Missão. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão as que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Olha aí, ó. A missão que o Senhor nos confia de levar a sua palavra. E os sinais acompanharão os que crerem, ou seja, está à nossa disposição, está disponível a todos nós. E concluindo o discurso, diz assim: depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, irmãos, para a gente finalizar aqui,
Nós precisamos deixar de achar que pregar o evangelho depende única e exclusivamente de nós. Não depende. A gente, irmãos, qual é a nossa responsabilidade? Buscar, estudar e pregar o evangelho. Agora, a obra, fazer essa mensagem chegar ao coração das pessoas, isso aí quem vai fazer é o Senhor. Olha aqui que nós lemos. E o Senhor cooperava com eles. Ou seja, o Senhor é quem coopera conosco. O Senhor é quem alcança os corações. Nós somos apenas um instrumento. E que eu e você sejamos um instrumento, irmãos. Sejamos instrumentos na mão do Senhor, para que o Senhor possa alcançar vidas, resgatar vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, Senhor, cada inscrito, cada um que tem visualizado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio e oportunidade de encerrar o estudo, Senhor, do Evangelho de Marcos, que tem nos abençoado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada vida, abençoa, limpa, Senhor, purifica os nossos corações, Senhor. Pai amado e bendito, aniquila toda acusação no mundo espiritual contra as nossas vidas, Senhor. Nos lava, nos purifica com teu sangue das nossas iniquidades. É o que eu te peço, meu Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E logo, logo nós estaremos, querendo Deus, estaremos postando Evangelho de Lucas, capítulo 1. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até mais.